Biogás, a energia invisível. Abre aspas. Consiste em um verdadeiro manifesto pela expansão exponencial desta fonte em nossa matriz energética, apresentando um convincente roteiro de transição para economia de baixo carbono, sustentável, inclusiva, eficiente e tecnologicamente simples, ainda que avançada. Cícero Blay trata com mão segura de especialista, disciplina de empreendedor e paixão de militante um dos mais complexos temas da atualidade, o do desenvolvimento sustentável. Dificilmente o conceito teria uma expressão mais empírica e palpável do que a apresentada neste livro. Fecha aspas. Esse é o prefácio escrito por Ademar Seabra, chefe da Divisão de Ciência e Tecnologia do Ministério de Relações Exteriores em 2014, sobre o livro publicado no mesmo ano pelo nosso entrevistado de hoje, Cícero Blay Jr. Desde já eu deixo essa recomendação de leitura para quem quer entender mais da história do biogás no Brasil e das ideias do nosso entrevistado, com quem vou falar hoje sobre biometano, produção de combustível integrada à cadeia da proteína animal. Eu sou Leidiane Verronato Mariani e este é o podcast da Amplo Biogás. Cícero Blay Jr., CEO da Blay Energias, Estratégias e Soluções, empresa residente do Bioparque Toledo. É apoiador técnico do Conselho Temático de Energia da Federação das Indústrias do Paraná. Tem graduação em agronomia, mestrado em engenharia civil e gestão territorial urbana e rural e especialidade em estratégias em energias renováveis e sustentabilidade. Atuou como superintendente de energias renováveis da Itaipu Nacional de 2004 a 2016. É fundador do CI Biogás, Centro Internacional do Biogás no Parque Tecnológico Itaipu. Fundador do Centro Internacional de Hidroinformática, também na Itaipu, Unesco. E fundador e presidente emérito da Abiogás, Associação Brasileira do Biogás e do Biometano. Eu tenho muita alegria hoje em dar as boas-vindas ao Cícero Blay, uma lenda no setor de biogás. Eu tenho muito orgulho de ter sido meu líder direto por tantos anos, enquanto eu trabalhava no Centro de Hidroinformática e no Centro de Biogás. Muito obrigada, Cícero, por aceitar nosso convite e trazer sua experiência e conhecimento para o nosso podcast. Eu que tenho que agradecer a oportunidade, Leidiane, e também não posso perder essa oportunidade de dizer ao vivo, a cores e em bom som, o reconhecimento que eu tenho pelo trato que você deu à tua carreira. Eu acompanhei você desde estagiária, depois lá no CIBiogás, depois do teu mestrado, o mesmo mestrado que eu fiz, depois do teu doutorado em Campinas, depois toda a evolução que você teve, e agora essa coragem como ser humano inovador de abrir teu próprio caminho, criar tuas próprias condições, abrir tua própria estrada e fazer disso uma referência nacional, né? Eu tenho muito respeito pelo teu trabalho e um orgulho enorme de ter podido acompanhar todas as etapas desse processo. E estar aqui com você hoje é realmente uma grande alegria e disponível aí para a gente conversar. Cícero, eu não tenho nem palavras para te agradecer esse reconhecimento público. Quando eu estava planejando, né, ontem revisitando o roteiro que eu tinha preparado dessa entrevista, desse podcast, não tinha como ser só uma conversa técnica, assim, eu tenho uma admiração por ti imensa e fico emocionada, como você viu, de escutar de ti essas palavras, uma pessoa que me deu tantas oportunidades, né, mas eu estava lembrando do momento que eu decidi que eu ia fazer estágio contigo. Quando eu fiz a visita, pai de uma colega conseguiu um contato com a família Facim, de Videira, para eu fazer a visita técnica ao teu projeto de Isso. tratamento de efluentes em Iomerê, que é da região de onde eu sou, né. E aí eles me entregaram o projeto de engenharia da planta. E aí eu olhei Cícero Blay, aí eu vi o DDD 41, e eu fazia faculdade em Curitiba, e ali eu falei: "É com essa pessoa que eu vou fazer estágio", porque quando eu fui fazer engenharia ambiental em Curitiba, o objetivo era trabalhar com tratamento de dejetos de suínos, porque é um problema da região, É. enfim. E aí naquele ano eu te mandei o e-mail, era o terceiro ano da faculdade, não recebi resposta. Imagina, né, loucura, você já estava trabalhando, para Itaipu Nacional na época, hoje a gente sei, né, da trajetória. E aí eu fiz um plano, né, qual que seria o plano para conseguir chamar a sua atenção.
Eu nem sei se eu tinha te contado isso. Qual que seria o plano para chamar a sua atenção e conseguir esse estágio? Aí eu consegui um estágio de férias na Perdigão, na época, agora BRF, em Videira. E assim eu falei: "Acho que agora eu tenho um currículo um pouquinho melhor". E aí no início do 4º ano, do último ano de faculdade, eu fiquei meia hora na frente de um telefone fixo, né, no tempo que a gente usava telefone fixo ainda, fiquei meia hora planejando o meu discurso, que eu ia Ah, ligar para ti e o que que eu ia falar para te convencer a me dar uma oportunidade de estágio. Meia hora treinando e liguei. E hoje eu tenho noção de que eu liguei numa sexta-feira à tarde, depois que eu comecei a fazer estágio contigo, que você e o seu Marcos me deram a oportunidade. Depois eu me dei conta que sexta-feira à tarde normalmente era o único dia que você estava no escritório. E é, eu liguei numa sexta-feira à tarde pra ti, fiz aquele discurso, né, tá. Você deve ter achado quem é essa pessoa maluca que me liga no telefone fixo e desata a falar. Enfim, você falou pra eu ir na segunda-feira conversar com vocês e eu comecei a fazer o estágio contigo e com o seu Marcos, os mapas, o isso, merdoduto, né, lembra do gaso de uma tubulação isso, pensada na região de Toledo para transportar dejetos, aí depois isso. ao longo do Evoluiu. projeto, se percebeu que não seria o dejeto sendo transportado, mas sim o gás, O e aí gás, começou a ideia de rede de gasoduto, e assim por isso, diante, né. Então, ali começa uma história de muita admiração, por certos é. momentos até de um pouco de receio, de medo seu, né. Eu tinha 20 anos de idade e o senhor sempre com uma visão muito determinada, muito forte, né, e eu aprendi muito contigo, com todas as pessoas que trabalharam contigo, que você chamou junto, Soraya, enfim, tantos, né. Foi, né? Felipe, Rafael, Andressa, e sou muito grata e para mim é uma honra imensa estar gravando esse podcast, estar te convidando, te escutando e oportunizando que os ouvintes do podcast da Amplum escutem a sua visão do passado, do resíduo, do biogás, do biometano, do agro, do desenvolvimento do nosso território, não apenas numa lógica capitalista, mas uma lógica de desenvolvimento, de cuidado às pessoas, que eu aprendi muito contigo também, de cuidado a pensar além da viabilidade econômica, mas sim de a gente construir um país e uma região melhor. E é uma honra ter você aqui agora falando disso e do futuro. Deixa eu te dar um feedback. Aquele telefonema teu, ele me revelou uma coisa na hora. Você está falando aí, eu estou tirando do baú as sensações, né? Mas me deu uma sensação muito forte de que você tinha uma característica absurdamente evidente, que é a determinação, né, Liliana? Eu acho que essa é uma característica tua que pode falar o que quiser de coisas que a gente faz. Eu fiz muito erro, muito acerto, muita dúvida, muito caminho, muita bateção de Todos cabeça, nós, né? mas de uma coisa me chamou a atenção já como uma menina, né, 20 anos, 20 anos. você estava determinada a fazer. E isso foi decisivo, viu? Naquele discurso, eu nem me lembro do discurso, mas eu me lembro da sensação que me deu, de, pô, vou ter que dar uma encaminhada nessa guria, porque ela vai aí sozinha e vamos ver o que que dá. E deu o que deu, né? Tá aí, eu acho que uma carreira maravilhosa aí como pessoa, como mulher, a tua determinação em abrir caminhos, né? Formas próprias de vida. Eu acho que esse é o grande lance, né? Eu também tenho um pouco disso, sabe? Eu nunca quis ser um cara estável. Sempre fui uma coisa assim, me chama muita Criador, né? atenção. Criador, Você desbravar a cria. coisa. Não consigo me interessar por biodigestor, por exemplo, entendeu? Ou eu estou lá vendo uma conversão de motor, ou estou vendo outra coisa, mas o biodigestor está pronto, né? Eu acho que tem aí coisa que a gente precisa evoluir, né? Tem que estar sempre no caminho da frente. Mas é isso, fica registrada essa alegria de participar aí do teu trabalho. Obrigada mesmo, Cícero. Então, vamos conversar agora sobre o tema que nos trouxe aqui, que é biometano, produção de combustível integrada à cadeia da proteína animal, com o Sim, Cícero senhora. Blay Júnior. Cícero, então, agora conta para o nosso ouvinte como que você chegou nesse mundo de biogás e biometano. Conta para a gente um pouco dessa tua trajetória, por favor. Olha, nos anos 80, 82, 83, 84, eu
participei do governo do estado, na equipe do governador José Richa, como superintendente de meio ambiente do estado, né? E foi uma passagem que eu tive dentro do governo, mas que me abriu muito as perspectivas, né? Eu viajei bastante, que é uma outra característica aí da minha vida, né? E vi na França, eu vi o pessoal começando a mexer com reciclagem de lixo urbano. Tiveram algumas iniciativas, fui visitar, fiquei fascinado com aquilo, o cara tirado do lixo total, do descarte total e coisas absurdamente importantes, né? E uma delas foi a matéria orgânica, que eu já estava muito ligado nessa história do aspecto orgânico da natureza, né? E do solo, principalmente, como agrônomo. Acabei de interromper até naquela época um mestrado em conservação de solos e fiz só a especialidade. E fui para o governo nesse cargo aí. E ali virou um negócio, e quando eu saí, acabou o tempo do governo, eu me senti também impelido a sair. Voltei para a iniciativa privada, que era o meu lugar. Eu sempre estava fazendo coisas fora de aspectos organizacionais assim, oficiais. E aí eu fui fazer uma usina de lixo em Araucária. Menina do céu, comecei a projetar a usina de lixo e fiz a primeira usina de triagem e compostagem de lixo em Araucária. Fiquei 10 anos dentro desse projeto. Criava minhoca, fazia o diabo, sabe, na parte orgânica. Mas a parte orgânica que eu mexia era a parte da compostagem, que é a via aeróbica da degradação da matéria orgânica. E eu não sabia como entrar, não sabia muito bem o que aconteceria na via anaeróbica, que é muito mais complicada, mas ao invés de produzir só o adubo orgânico sólido, a via anaeróbica produz energia, produz biogás e adubo orgânico líquido. Então, essa coisa ficou um pouco paralela, mas tudo que eu fui aprender nessa história da reciclagem do lixo, na parte orgânica, acabou servindo depois para eu perceber essa vertente anaeróbica, né, que é uma vertente da energia. E foi aí que começou. Então, começou nos anos 80, durou todo esse percurso, fiz vários trabalhos no Rio de Janeiro, Vitória, Angra dos Reis. Fui até lá ao norte do Brasil também, fiz algumas coisas por lá. Daí voltei, né? Voltei e estava fazendo um projeto no Mato Grosso, lá na fazenda do Helder Óffigo, em Bataguaçu, já trabalhando com digestão anaeróbica, quando o Jorge Samek me chamou para ir para Itaipu. Estava lá no sul do Mato Grosso. Peguei um ônibus da aviação, nem me lembro o que era, um toco duro daqueles, e vim perto de Dourados, de ônibus até Foz do Iguaçu. Cheguei na rodoviária, mandaram me pegar lá, fui fazer uma entrevista e depois comecei na Itaipu, né? E na Itaipu aconteceu um fato, virei um assessor, né? Um ASPONE lá, ambiental, um negócio qualquer, mas também encarregado de algumas coisas. E uma das missões que foi me dada é definir qual seria a fonte de energia alternativa, naquela época chamada, que Itaipu poderia se interessar além da energia elétrica, além da hidroelétrica, que todo mundo ali era hidrólogo, o pessoal altamente capacitado, mas focado em energia hidráulica, né? E um dia eu estava naquele processo, um ano e pouco, e eu fiquei encarregado de voar os visitantes, os chineses, alemães, americanos, que vinham visitar Itaipu. E como arranhava um pouco o inglês, eu subia no helicóptero e mostrava o reservatório Itaipu com aquela mata ciliar de 200 metros, maravilhosa, né? No reservatório inteiro, essa coisa toda. E eu comecei a notar nesses voos, voei 1 ano, 2 anos, 3 anos, comecei a notar nesses voos que o reservatório mudava de cor. Uma hora ele era verde, outra hora era azul, outra hora vermelho, outra hora amarelo. E aquilo me intrigava, né? Eu não falava nada para ninguém, mas me intrigava. E comecei a trabalhar na busca, por exemplo, de indicadores de solar, de indicadores de eólica ali na região, para poder descobrir qual a segunda fonte de Itaipu. Mas um dia eu subi, você lembra do Glaucio Roloff, né? Que foi um cara que foi comigo também para lá,
O Glaucio foi para Unila depois e tal. Sim, E nós pegamos uma lanche e subimos até o Rio São Francisco Verdadeiro, aqui em Marechal Cândido Rondon. Uhum. E na hora que o marinheiro colocou a âncora no fundo para a gente parar e descer e almoçar ali em Porto Meira, né, parece, subiu uma bolha debaixo d'água, mas tão grande que eu pensei que fosse até um jacaré que viesse para cima do barco, sabe? Aquela coisa borbulhou forte, fez até barulho. Daí eu disse, pô, que história é essa aqui, né? E aí começamos a conversar, disse assim, pô, isso aqui é biogás, cara. Isso aí pode ser biogás. Então, para almoçar, na volta eu trouxe um pedaço de cabo de vassoura com um trapo na ponta e um pouco de gasolina numa latinha e subimos no barco de novo e eu pedi para o marinheiro arrastar a âncora, né? Não subir só. Aham. E ele arrastou e subiu um bolhão, cara. E eu peguei e meti fogo na água e buf! Aquele fogo subiu do lado, o Glaucio gravou e nós Aham. mostramos para a diretoria de Itaipu, para o diretor, para o presidente. E disse, ó, essa coisa aqui está assim, ó. Tem várias formas de fazer apoio de energia renovável, mas biogás é prioritário, porque o sedimento orgânico está caindo pela calha dos rios, entra nos grandes contribuintes e deposita, na hora que perde velocidade, deposita na margem do reservatório. Na volta dessa viagem ali de lanche, eu já vi que as entradas do reservatório já estavam assoreadas, já estavam completadas por macrófitas flutuantes e macrófitas fixas já. Aquelas taboas, né? Aguapé, essa coisa já estava tomando conta ali. E aquilo é uma eutrofização, né? Então aí começou essa onda de que o biogás seria a segunda forma. E a Itaipu, por ser do setor elétrico e deter o conhecimento elétrico do jeito que o pessoal lá detém, e foi muito importante isso, eles começaram a processar essa coisa também. Para que serve o biogás? E aí o cara chamado Júlio Meirelles, que é um cara fantástico, um parceiraço lá, engenheiro civil, acho, quase foi diretor de Itaipu na parte técnica, ele disse assim, Cícero, pesquise uma coisa chamada geração distribuída. E você vai encontrar a maneira de fazer geração elétrica com esse biogás aí. E aí não deu outro, né? Eu fui ver, estava lá no Google, na hora, pum. E começamos a falar em geração distribuída, porque não era um termo proibido, cara. A gente ia para dentro da Setor Copel elétrico conversar. não. Nossa Senhora, você está louco, você está brincando que nós vamos soltar o controle da energia, a energia tem que estar controlada, porque é uma coisa social, aquele discurso, até hoje, né? A Copel tem esse tipo de discurso, que é uma coisa... A Copel não, todas as distribuidoras, na realidade, não queriam a geração distribuída porque descentraliza o poder deles, né? Mas necessário, cara, necessário. Depois fiz várias coisas em cima disso, e foi assim que começou o biogás na geração elétrica. Só que o que eu senti, a hora que eu me aposentei em 2016, é que ficou na geração elétrica. E nós já tínhamos, você lembra disso? Nós já tínhamos rodado um ônibus Euro 6 com biometano da Granja Rack de Santa Helena, lá dentro de Itaipu, 3.000 quilômetros. E esse ônibus era tão adiantado, 100% gás da Scania, que tinha uma sonda lambda que selecionava o combustível. Se o combustível não tivesse bom para o motor, ele desligava o motor, eles protegeram o motor ali. Mas nenhum desligamento em 3.000 quilômetros. E aquilo despertou em mim quase que uma obsessão para o biometano veicular, né? E foi tudo o que aconteceu depois disso, 2016 até hoje, né? Aí eu me aposentei, fiquei doente, psicologicamente doente, tive uma coisa que pouca gente sabe, chamada burnout, que o sujeito se queima, se arrebenta por dentro, né, da frustração de ser obrigado a tomar uma atitude que eu não queria tomar, parar, né? Não queria parar. Imagina. E tinha tudo isso na cabeça, e não era hora ainda, tá tudo elétrico, né? 1000 Elétrico, ideias. 1000 ideias do que fazer, do que não sei o quê. Aí fui para cima, né? E conseguimos fazer, eu participei da
formação de uma patente industrial para uma micro-refinaria, porque não me interessava macro-refinaria, não me interessava trabalhar com grandes projetos. Eu queria o micro, pequeno, que ele tivesse a possibilidade de gerar o próprio combustível. E aí fizemos o registro há mais de 10 anos de uma micro-refinaria no INPI, na patente registrada, e comecei a trabalhar com isso até hoje, estou nisso. Né? Linda história, Vou, Cícero. vou parar por aqui porque é Não, muita conversa. eu acompanhei um pouco disso tudo, né, eu trabalhei. Glaucio também foi meu chefe, né, Pois é, com muita honra também, foi um líder, um dos meus líderes, mentores, como o senhor, e essa história conecta totalmente com a minha primeira pergunta. Você então foi um dos líderes na retomada do biogás nos últimos anos, né, porque o biogás teve vários momentos na história, falando, né, no Brasil, década de 80, anos 2000 com o MDL, e eu diria isso, que a partir de 2010 eu te considero um dos líderes na retomada do biogás. Você acreditou que a geração distribuída de energia elétrica seria um isso. caminho para o avanço do biogás, o que ocorreu, e hoje geração distribuída é uma realidade, até muito mais energia solar, por exemplo, né, do que Sim, com certeza. propriamente do biogás, e começou lá É, naquela conexão no projeto foi. da família Colombari, com muitas dúvidas do setor elétrico sobre segurança, e dúvidas até certo ponto justificáveis, obviamente, a gente tem que garantir a segurança e a Sem dúvida. estabilidade da rede. É, E agora, então, você vem trabalhando com projetos de produção distribuída de biometano, que é o isso, paralelo, né? Porque a gente, do setor do ouvinte, né? A gente está falando muito em biometano no Brasil nos últimos talvez 1 ou 2 anos, mas a gente está falando em biometano numa escala normalmente, tá? A maior parte dos projetos, a gente está falando em escalas muito grandes, né? Aterros é, sanitários, índices sucroenergéticas. E, em paralelo, é importante que você, ouvinte, preste atenção nesses projetos e nessa construção que vem sendo feita de uma produção distribuída no território, né, dos recursos energéticos distribuídos. isso, Então, né, Cícero, você vem trabalhando com isso de produção distribuída de biometano, integrada à cadeia da proteína animal, acreditando nisso, nesse conceito de recurso energético isso. distribuído. E aí você já trouxe todo, eu tinha pergunta aqui, por que que você acredita nessa rota, apesar dos desafios de viabilizar projetos de biometano na escala de propriedade rural, que é bem menor, por que que Hum, você acredita nisso? E talvez antes disso, qual que é essa escala? Quantos 1000 metros cúbicos de biometano por dia uma planta dessas uhum. produz, ou não é 1000? Só para o ouvinte entender de que escala a gente está falando quando a gente está falando Então, desses projetos. ó, tem 3 conceitos nessa tua pergunta aí que merecem um pouco de atenção. Primeiro, por que proteína animal? E nós fizemos um esforço gigantesco para marcar a proteína animal como um segmento de mercado diferente da cana-de-açúcar, diferente do saneamento básico, embora esses 3 grandes segmentos sejam responsáveis por 98% do potencial de biometano do Brasil. Os 3, saneamento, cana e proteína animal. Só que a diferença desse processo é que a distribuição territorial, e aí eu vou invocar o teu mestrado, que foi igual o meu em gestão territorial, urbana e rural, você fazendo uma análise de território, você vai perceber as relações que se estabelecem nesse território. A relação que se estabelece no saneamento básico é unilateral. A empresa de saneamento básico normalmente é uma empresa estatal ou paraestatal ou com um monopólio, e de cima para baixo determina o que tem que ser feito. Ela diz o que tem que ser feito, ela recolhe tudo e vai para uma estação de tratamento centralizada e acabou. Cobra tudo isso do jeito que for da sociedade e fim de papo. Não tem relações entre os produtores de esgoto e o processador de esgoto, que é a empresa de saneamento básico. Seja ela privada ou seja ela pública. É igual. Na parte do cana-de-açúcar, a relação é um pouquinho diferente, porque tem uma relação do plantador de cana entregando para a usina a cana do badão que a usina determinou. E acabou. Não tem mais relação, não existe troca, não existe integração entre a cana-de-açúcar e o fornecedor da cana-de-açúcar, entre a usina e o fornecedor.
É uma relação muito unilateral também. E na proteína animal, não. A proteína animal é literalmente embasada na integração de todos os produtos. O porco que está na fazenda sendo criado é da integradora. A galinha, a genética é da integradora. A ração é da integradora. Então, existe uma relação muito forte, econômica, entre integradora e integrado. Seja essa integradora uma cooperativa, ou seja essa integradora uma empresa de capital aberto, como as grandes empresas. E esse segmento da proteína animal significa o segundo maior negócio do Brasil. Só perde para a proteína vegetal por conta do volume de soja e milho produzido no Brasil. A proteína animal, o segundo mercado, exporta para 100 países fora, está sendo submetida a um apelo de ESG, de produções limpas, precisa resolver o processo. E aí você cai, por exemplo, na COP28. COP28 teve 6 relatórios assinados pelas partes, dizendo da opção, primeiro, para entrar como foco o metano, bio ou fóssil. O metano é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico. Então, significa dizer que uma tonelada de metano neutralizada neutraliza 21 toneladas de gás carbônico. Isso é uma progressão geométrica de resultado fantástico, não dá para deixar por menos. E o biogás é constituído de metano biológico ainda, que tem uma assimilação no ambiente muito maior do que o metano fóssil que sai do gás natural. E essas cadeias de proteína animal, elas produzem biogás na digestão anaeróbica dos seus resíduos, dos seus dejetos. Então, o foco mais forte em biometano se dá por reconhecimento internacional. E uma segunda recomendação que está lá escrita: ataquem o setor de transporte. O setor de transporte é um setor da vida humana na Terra que é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa. E se você olhar um país como o Brasil, e aí de novo eu apelo para a gestão territorial, urbana e rural, o nosso rodoviarismo é um escândalo. Tudo é rodoviário. Tenho dados da Associação Brasileira de Proteína Animal que mostra que o produtor nacional produz com metade da emissão do que o produtor da Inglaterra. Fizeram esse estudo comparativo. Mas na hora que chega na gôndola do supermercado, a emissão dos dois, tanto do mercado brasileiro quanto do mercado inglês, é praticamente a mesma. Ou seja, no rodoviarismo, foi o impacto brasileiro do processo. Então, você veja uma coisa, por que isso? Você vai para a Inglaterra, para a Alemanha, para a Áustria, para onde quer que você vá, você vê trem andando com toda a carga pesada, você vê navio andando pelos rios, navegando pelos rios, você vê outras modalidades e as estradas com cargas leves de transporte. As cargas pesadas não são transportadas por caminhão nesses países. E nós temos um modelo aqui absolutamente calcado no rodoviário. Então, se 30% do mundo, do transporte do mundo é responsável pela segunda maior emissão de gás de efeito estufa, o Brasil está na ponta desse negócio. Agora, se desce essa informação e foca na proteína animal. Proteína animal, a hora que um porquinho sai da maternidade, como leitão, e vai para um terminador, ele vai transportado um caminhão a diesel. Ele sai do terminador e vai para o frigorífico a diesel. O ovo sai a diesel. Vai para o incubatório, sai do incubatório com o pintinho, vai para dentro de um galinheiro a diesel. E sai do galinheiro e vai para o frigorífico a diesel. Mesma coisa no sentido contrário. A ração, que é centralizada pelas empresas, pelas grandes empresas, grandes cooperativas, todas fabricam a ração, porque está na estratégia nutricional deles esse tipo de coisa. Não é uma opção simples, é uma coisa estratégica. Tem que ter
variação de ração a cada momento da vida. Então a empresa faz, a indústria integradora faz, transporta como? A diesel. E note o seguinte, o caminhão de porco só transporta porco, o caminhão de ave só transporta ave, o caminhão de ovo só transporta ovo, o caminhão de peixe só transporta peixe e o caminhão de ração só transporta ração. O nome disso são frotas dedicadas. Minha tese de mestrado lá na UFSC foi em cima disso. Eu fiz uma coisa dentro do meio urbano, as rotas dedicadas de delivery e coleta. Delivery de materiais de vários tipos, de escritório, de medicamento, de comida, de várias coisas no meio urbano. Eu fiz essa coisa. E chama isso frota dedicada. E a proteína animal opera em frota dedicada. Eu não quero saber do diesel da BR-277 ou da BR-101, cara. Eu quero saber do diesel da fazenda, da porteira, onde é que está. Segundo a Exalc, o Brasil consome 100 milhões de metros cúbicos de diesel por ano para mover coisas do agro, cara. O agro é extremamente dependente em diesel e não pode continuar assim, porque o diesel está batendo num nível de custos enorme. Tem clientes meus, frotistas, que mostram que a coleta do leite, para ir lá na Sanga Funda, lá no seu Zé, lá buscar o leite, lá perto do rio, ele traz por laticínio, esse percurso a diesel está custando 60% do preço do leite que sai do produtor, cara. Como é que se quer que o produtor ganhe dinheiro com isso? Como Ele é que se quer aperta a margem, produtor cada Acabou! vez mais E apertado. o que acontece? Permanentemente essas empresas mandavam para o mercado e o mercado assimilava esse custo. Hoje em dia o leite está sobrando na prateleira do supermercado, cara. Não tem mais custo para passar. Ou resolve com uma alternativa correta de combustível, ou vai quebrar, vai inviabilizar. A cada quilômetro que você anda mais longe para expandir uma integração, é mais diesel. É mais diesel para tudo, para ração, para o porco, para a vaca, para o leite, para tudo. Então, não tem como, né, cara? Você tem que ter uma atuação estratégica e, infelizmente, o Brasil está demorando para acordar. Eu tenho falado aonde posso, aonde eu vou, que o Brasil teria que tirar do jugo, do domínio da Petrobras, os biocombustíveis, e aí eu me refiro ao etanol, ao biodiesel e ao biogás, fazer uma biobras para poder trabalhar isso fora do âmbito dos interesses da Petrobras. A Petrobras não tem interesse nenhum que nenhum desses biocombustíveis progrida. Tanto é que mantém 25% de etanol na gasolina, 15% de biodiesel no diesel e agora 10% de biogás no gás natural. Quer dizer, é um encilhamento, é um domínio que tem ali para não deixar andar, porque vai prejudicar. Existem trabalhos mundiais mostrando que os combustíveis fósseis estão em declínio e vão estar em declínio. Eu vi uma palestra lá na Áustria uma vez, um sheik da Arábia Saudita falando: o petróleo será reduzido no mundo, mas não acabará. É a mesma coisa que na Idade da Pedra, nós superamos a Idade da Pedra e as pedras continuam aí na natureza. Então vai continuar o petróleo Recurso servindo para continua algumas coisas. existindo. Exatamente. É uma decisão Mas nossa. não no nível de domínio que está hoje. No Brasil, principalmente. Não, você vê a bronca que está dando ali a Petrobras no próprio governo hoje, cara. Tá? Estão discutindo ali interesse de investidores, sempre tem esse tipo de coisa. O gás, a mesma coisa. Por trás das grandes empresas de gás estão grandes interesses no gás. E mesmo assim a Petrobras mantendo sob controle, através do controle da molécula e através do controle da distribuição. E a proteína animal pode se libertar disso, porque você não precisa da intervenção do governo para abastecer nenhum caminhão na proteína animal.
O posto de gasolina é a própria propriedade, como nós temos aqui no seu Emílio Angst, por exemplo, Isso, uma explica micro melhor refinaria. esse projeto, Cícero, pra Então, gente, então. é uma micro refinaria com 15 metros cúbicos de biogás por dia, pequenininha, numa granja de 3 hectares. Você perguntou a escala, eu estou te dando. A Qual que é a escala de escala, então? 3 hectares 3 são, hectares e tem de biogás, biometano é quanto? 110 metros cúbicos por dia, suficiente para um caminhão. Ok. Suficiente para um caminhão. Contraditório é isso. Nós não precisamos de gasoduto, nós não precisamos de intervenção, nós não precisamos de imposto, não precisamos de nada. É O um próprio produto caminhão que leva é o ração, já duto. abastece naquele lugar. É só as integradoras fazerem suas próprias rotas, estabelecerem pontos, né? Por exemplo, o caminhão de ração vai fazer tal percurso, faz o abastecimento nesse percurso. O caminhão de porco faz o mesmo, o outro faz o mesmo. Quer dizer, forma uma inteligência territorial, cada uma delas, Uhum. para poder fazer. E isso as integradoras têm pavor de fazer, porque não é o core business, não é o negócio dela. Então você vai ter que criar nesse mercado figuras novas que possam fazer essas integrações, né, para as grandes integradoras. As integradoras definem o tipo de combustível que querem, enquanto a partida recebe reconhecimento de ESG, de controle de poluição, e os prepostos delas vão fazer essas coisas acontecer. Nós estamos bem nessa rodada, assim, bem nessa mudança de paradigma. Entendendo que a gente tem, então, uma dependência importantíssima de diesel para proteína, a produção da proteína animal, que é, tentando até resumir o que você colocou, um setor estratégico para o Brasil, produção de proteína animal, exportação, altamente dependente de diesel para toda a produção, para o transporte, isso sempre Isso. pressionando os preços e os custos, e aí começa a se pensar em como produzir também utilizando a inteligência territorial que essas integradoras, essas cooperativas, essas agroindústrias já têm, que é Isso. entender o seu território, entender como vários Que produtoras pega. podem abastecer com matéria-prima e ter o seu trabalho para que Isso. um grande abatedouro receba os animais no tempo para o abate, né, em todo esse processo. Então, Isso. utilizar essa inteligência territorial, mas aí com um novo produto, que é Isso. o biometano. O biometano para Perfeito. abastecer veículos, caminhões dessas frotas dedicadas Dedicado. a Isso. gás. E aí Fechou. o desafio ele está em haver esses equipamentos para produção de. Então, tem que ter um biodigestor em cada propriedade, ou nessas propriedades chaves ali nessa rota, o biogás sendo produzido e o biogás passando pelo processo de upgrading para produzir biometano nessa micro Isso. escala, e aí o comprimido para poder abastecer um veículo. E esse Isso. veículo pesado precisa também estar convertido a gás. Matou. Esse é o esquema que tem que ter. É Isso. fácil o desafio Não, não para é conseguir, fácil. para conseguir fazer isso acontecer numa região Não é inteira? fácil. O Não é que, fácil. que é Primeiro tem que tecnológico o desafio? vencer o acúmulo de erros que aconteceram nesse processo. São várias frustrações, várias. Uhum, Assim, passando um pouco do patamar dessa questão da distribuição espacial, uhum, uhum. territorial, eu te digo assim, não dá mais para apostar no biometano do acho que é. Tem que provar que é. Ou seja, nós estamos trabalhando com combustível que precisa ser comprovado no momento que ele é produzido. Nós temos um grave problema a resolver com o Inmetro, com a ANP, Agência Nacional do Petróleo. A Agência Nacional do Petróleo tem uma resolução, a 906 de 2021-22, absolutamente perfeita para fazer essa abordagem na proteína animal. Essa é a resolução que tem que ser seguida, de cabo a rabo. Só que no artigo 9º dela, ela adota
a prescrição do monitoramento online do biometano, baseado em normas técnicas europeias. E todas as 3 normas citadas ali remetem para o uso do cromatógrafo online para poder Uhum. provar que é biometano. Essa proposta serve para a Petrobras, serve para um grande projeto de lixo urbano, serve para grandes volumes, Usina. numa usina de cana, mas não serve para levar para uma granja. Por quê? Não só porque custa R$ 500.000 um cromatógrafo, mas por 2 razões. A primeira, que o cromatógrafo é um equipamento de laboratório. Ele precisa estar trabalhando em ambiente sem poeira, ambiente sem contaminantes gasosos, ambiente sem nada. Ele tem que Uhum. estar num ambiente isolado. Essa coisa de botar um cromatógrafo numa granja, que tudo é muito maluco ali, de promiscuidade de ambiente, com certeza é um despropósito da ANP. O segundo é o custo. Como é que você vai pôr um cromatógrafo numa unidade de produção de biometano que o próprio cromatógrafo custa o que a refinaria custa? Uhum. Então não tem, tem que mudar isso. Nós estamos conversando muito forte com a ANP e estimulando a ANP que nesse artigo 9º continue fazendo a exigência do cromatógrafo para quem pode atender, não somos contra, não, anti-cromatógrafo, e coloque uma vírgula ali e diga, e também siga as recomendações do Inmetro para medição de vazão e qualidade de gases. Acabou, cara. Está vindo da Alemanha, está começando a chegar no Brasil os instrumentos muito pequenininhos, que Uhum. são medidores de vazão por emissão de raio fotoelétrico, que mede a vazão e ele pode ser calibrado num cromatógrafo para dizer quanto tem de biometano, quanto tem de CO2, quanto tem de gás 2S, quanto tem de umidade, tudo num negocinho pequenininho assim, ó, que custa aí 80, 100 mil reais, que é absolutamente assimilável. Então, essa mudança do artigo 9º tem de suprimir o cromatógrafo, mas colocando a norma do Inmetro além das normas internacionais, essa é fundamental para 100% da resolução 906 caber no processo. Só que a resolução 906, você vê como é que as coisas estão. Ela é chamada de biogás de sistema agro-silvopastoril. Você vê como é o troço mais medieval do mundo, né? Você chamar a proteína animal, que é um negócio moderno pra cacete, do mundo inteiro, troço coqueluche, chamado de agro-silvopastoril, né? É uma contradição para reduzir a idade da pedra, o processo, né? Não sei, por título estou pouco me lixando. Agora o artigo 9º há de mudar, cara, de tanto bater nesse processo. E é essencial, porque aí o que está acontecendo? A gente tem projetos que o que acontece na prática? Esse projeto não é esse biometano não é monitorado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, Ela porque liberou porque ele é produzido, isso. por exemplo, nesse projeto que o senhor falou, estava abastecendo ali o caminhão com gás, mas aí acaba não entrando naquele sistema, e aí, ouvinte, assim, vocês acessam o sistema da ANP, tem 6 plantas de biometano em operação hoje no Brasil. E essa planta que o Cícero comentou, o projeto da Itaipu Binacional, lá do posto de combustível da usina, também não está lá. Então, tem várias plantas de biometano que não estão registradas, não estão naquele sistema da ANP sendo monitoradas. Claro, porque fazem consumo interno ou diretamente para uma venda específica para um outro consumidor, né, B2B,
Mas o incrível, né, Cícero, seria que todas as plantas estivessem lá, que a gente conseguisse ter uma visão completa, né, dentro da NP. Claro, E aí esse biometano pudesse ser comercializado, gerar claro. CBio, por exemplo, do RenovaBio, então É, passasse a ser tratado como biometano como um todo na comercialização. E para isso é. tem essa barreira, então, tecnológica e de comprovação, enfim, de alteração regulatória, mas que É, pelo que eu venho acompanhando já está num processo, né, já Cícero, aí já está. dando Agora, no passo. sexto fórum lá em Chapecó, isso vai ser abordado, né? Ótimo. Tem mais algum desafio que você considera, assim, que exista nesse processo todo? Antes a gente estava conversando antes da gravação, você estava falando em demanda também, né? É. Eh, Então, veja, você está construindo a base da demanda, né? O outro degrau é a precificação do biometano. ah, As pessoas vêm para cima do biometano e isso está posto publicamente, cara. Tem editais de empresas propondo R$ 1,80, uhum, R$ 1,90, R$ 1,60 o metro cúbico do biometano. Hoje, e nós fizemos então nessa granja Angus, que é cooperada da cooperativa Primato, a Primato tem o caminhão e a granja tem o biometano, nós fizemos um contrato de compra e venda de biometano, primeiro contrato do Brasil, contrato válido comercialmente e juridicamente. E para precificar, nós usamos a seguinte estratégia. A Lei 14.310, que é a Lei do Gás do Brasil, lá no decreto regulamentador dela, no artigo 4º, fala que biometano e gás natural são a mesma coisa. uhum, São intercambiáveis, a lei fala. O que significa intercambiável? Que tanto um quanto o outro pode, primeiro, ser usado junto. Segundo, se um substitui o outro, não faz diferença alguma. São a mesma coisa. Então, por esse princípio, você pode dizer o seguinte: a molécula do gás natural tem o mesmo valor da molécula do biometano, do metano, porque os dois são metano. uhum. Então, a molécula, a Petrobras arbitra o preço, está lá R$ 3,50. Então, esse é o ponto de partida para a precificação. Não há justificativa para ninguém pagar menos do que isso por molécula de combustível. Isso aí é público, é lei, não é achismo meu, de ninguém. Está na lei isso. Então você pega isso e põe o quê? A Petrobras põe em cima da molécula, ela incide várias coisas: distribuição, gasoduto, imposto, taxas super congestionadas de taxas sociais, de abacate que ela precisa pôr. Não estou dizendo que eu não ponho. Mas o preço dela vai para R$ 6,50 o metro cúbico do gás natural no posto. No biometano, não tem nada disso. Não tem gasoduto, não tem distribuição, não tem taxa, não tem nada. Então vai para R$ 4,20, R$ 4,10. Esse é o preço do biometano real, oficial, dado pela lei no Brasil. E não pode ser diferente. E aí começa uma proliferação de artigos de Faria Limers dizendo que o biometano é uma uberização do gás natural. Olha só onde é que os caras estão falando. Eu já recebi crítica na cara dizendo que eu estou fazendo uma uberização do gás porque eu estou trabalhando com gás mais barato e vindo de dejeto. Como é que pode ter tanto valor? Porra, eu estou falando de molécula, eu estou falando de química, eu estou falando de coisa concreta. E tem esse tratamento preconceituoso, terrível. É como outra coisa que depende de gasoduto, o biometano, não depende. Aqui, na proteína animal, não depende de 1 metro de gasoduto. Ele pode ser diretamente obtido na usina, na refinariazinha. Isso se tiver nessa visão que o senhor tem de conectar oferta e demanda no transporte pesado ali já Isso, próximo, sem grandes transportes, mas olhar para a demanda que isso, já existe energética na região. isso. Agora estamos com os 3 patamares prontos: biometano de qualidade, biometano distribuído e biometano precificado. Isso aí Uhum, que precisa evoluir, né? Agora. ótimo, esses 3 pontos.
Uhum. Incrível aula. Mas, ó, antes de continuar, se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se você deixou seu like. Se você está no Spotify, marca lá com 5 estrelinhas. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema, né? Aproveita que hoje a entrevista com o grande Cícero Blay, que tem toda uma história aí, uma visão inovadora do setor, e recomenda para os seus colegas esse episódio. Cícero, Uhum. quais conselhos você daria para os profissionais e empresas que querem começar ou expandir sua atuação no mercado de biogás e biometano? E até assim, também se puder depois especificar empresas do setor da proteína animal, né? Como que se adaptar e contribuir para o crescimento do setor de biogás e biometano. Mas antes, Tá. se puder falar de uma forma geral, imaginando que tem gente de todo o Brasil escutando, gente que trabalha com resíduo sólido urbano, cana, enfim, vários resíduos e fontes de energia. Qual que é o seu conselho? Bom, uma das coisas que me instigou, me estimulou bastante a fazer essas prospecções aí com biometano também, foi as 3 ou 4 vezes que eu passei pela Universidade de Hohenheim, Stuttgart, na Alemanha. Essa universidade, ela não trabalha o biogás pelo lado elétrico, isso aí está resolvido. Ela trabalha tudo que é possível tirar do biogás e do digestato, além daquilo que as pessoas veem. Então, eles estão trabalhando com metanol, estão trabalhando com outros ingredientes que vêm da química fina através do metano, estão trabalhando hidrogênio. E aí eu diria o seguinte: eu não consigo entender como é que alguém pode querer chegar, trabalhar com hidrogênio, sem conseguir controlar o biometano, sem conseguir ter biometano na mão, saber o que está fazendo com o biometano. O biometano está na rota do hidrogênio. Essa coisa de buscar hidrogênio na água, desde daquele período de Itaipu, vem me batendo em cima disso. A Itaipu tinha um projeto de hidrogênio para poder usar a água vertida e não turbinada, que é a água Uhum. excedente de Itaipu, que no começo a Itaipu era um absurdo que passava pela usina. E foi diminuindo, diminuindo. Hoje tem 40, 50 hidrelétricas rio acima, não tem mais água vertida e não turbinada. Tudo é vertido e turbinado. Então, além disso, destruir uma molécula de água, H2O, pela eletrólise, tirando oxigênio e ficando H2, que é hidrogênio, é destruir um elemento da natureza que o homem é incapaz de produzir. O ser humano não produz água. A água é uma criatura planetária superior ao próprio homem, porque o mantém vivo. Essa coisa de destruir água é de uma canalice, é de uma, sabe, dar 2 passos para frente e ser condenado publicamente por estar fazendo uma coisa dessa. Agora você pega o biometano, que é CH4, ou seja, 2H2 e uma molécula de carbono, e faz uma reforma catalítica seco, tira o carbono e deixa o 2H2, você tem 2 vezes mais hidrogênio do que tem na água. Então você tem, na realidade, uma expectativa de uma gigantesca fonte de hidrogênio nesse processo do cultivo do biometano. O metano está na rota do hidrogênio, é parte do hidrogênio, mas não chegou no hidrogênio ainda. O hidrogênio é mais difícil de mexer do que o próprio metano. Uhum. Tem questões de esse negócio de dizer que vão levar hidrogênio para a Europa é de uma loucura, não vão fazer nunca, não tem como. O que eles podem fazer é artefatos com hidrogênio no Brasil e exportar os artefatos pelo hidrogênio, com energia super limpa. Aí sim. E a Europa que faça parte dela, que vá buscar o hidrogênio onde ela puder. Lá é água, 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 porque tem grandes interesses em torno desse negócio de novo. E a gente vê por uma clareza cristalina que não é o caminho. Então, a primeira coisa que eu diria, quer hidrogênio? Cuida do biogás. Agora, vamos cuidar desse biogás que sai do biogás elétrico, vem para o biogás combustível e vai para outros caminhos que existem com biogás,
Mas nessa parte uma rota é a rota do hidrogênio. Então essa é a primeira questão. Segunda, entender as relações territoriais como princípio de seletividade de segmentos de mercado. O biogás é o mesmo da cana-de-açúcar, é o mesmo do biogás da proteína animal, só que a forma de chegar nele é completamente diferente. Incorporar essas características significa não chamar biogás de agroenergia. Agroenergia é um título absolutamente genérico para um processo muito específico, muito específico. Dentro da agroenergia são plantas energéticas que podem surgir biogás, isso é outra história. Agora, dentro da agroenergia está a cana-de-açúcar e está a proteína animal. Só que um difere do outro fundamentalmente pela estrutura que essas operações econômicas são feitas. Então, essa é outra coisa de respeito. Uhum. É muito mais difícil fazer biometano, porque a energia elétrica, primeiro, teve um apoio gigantesco de Itaipu para começar. Sensibilizou o Ministério de Minas e Energia e sensibilizou as concessionárias de energia do Estado. Então, abriu. E tornou-se fácil porque tem um transformador em cada granja, cara. Então você espeta ali com licença da concessionária, está resolvido o comprador. Só que até hoje, mais de 10 anos de operação com isso, 15 anos quase, e ainda você não tem monetização da energia elétrica feita. Você tem um acúmulo na rede e o retorno possível da energia que foi em geração distribuída acumulada. Você não faz dinheiro com isso. Então, E aí como é na que. escala que a gente está falando precisaria, Claro, que é tem que muita ter um energia. comprador. E o comprador está no mesmo sistema, está na mesma rota, precisa do mesmo jeito. E esses novos valores, como esse ESG, que é Meio Ambiente Social e Governança, que é o crédito de carbono, que todas essas coisas precisam se atualizar com esse processo. Você vê que os critérios usados para o crédito de carbono são três tipos de configurações, eles jogam o biometano, sabe, por uma coisa menor. Quando a COP28 fala, pô, ataque esse troço aí. Então, são coisas que nós precisamos superar num pensamento urbano para um pensamento universal e ver nos setores como é que se processa esse negócio. Sabe, Cícero, eu acho que você falou um ponto agora que é essencial para quem está trabalhando ou quer trabalhar com biogás e biometano de uma forma abrangente, aproveitando todo o potencial que o Brasil tem, que é a gente não olhar só do ponto de vista urbano, e cada É, vez mais, né, você é engenheiro agrônomo, com toda a história vem acompanhando, a gente está se urbanizando, né? A gente sem vai dúvida. para a cidade grande, a gente começa a esquecer o esforço que existiu de recursos da natureza e recursos É, humanos para aquele alimento chegar na nossa mesa, para aquela energia chegar, para aquele biocombustível chegar no nosso carro. E aí a gente começa a não ter mais o entendimento de como esses sistemas funcionam, né? E é, aí eu acho isso, que é essencial, o ouvinte, assim, você escutar isso do Cícero e se conectar mais com o entendimento desse funcionamento do sistema rural, de claro. como essa que não é rural no sentido do pastoril até, né, como o Cícero colocou, mas é o rural no sentido de uma indústria Do rural, negócio, né? mas ligada ao funcionamento da natureza, né, do clima, do Exatamente. solo. E aí, se a gente olhar mais dessa forma, a gente vai conseguir entender melhor a conexão desses sistemas com a descarbonização, né? Por exemplo, não. E aí, me desculpa se eu me alongo, mas assim, a descarbonização no processo da proteína animal não é só lá na indústria, reduzindo o consumo energético elétrico, no abatedouro, né? Mas ela tem que É, claro. passar pelo território que produz o recurso Lógico. e tem que entender esse território. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente vai, né? Eu moro na área urbana já há muito tempo, mas fui criada no interior e às vezes a gente vai perdendo essa conexão e esse entendimento do tá, mas
por que já aconteceu de alguém me perguntar: "Cara, por que que é tão difícil avançar com biogás lá nos agricultores, no peca", É, porque é difícil, não é simples, tem uma história, tem um processo, tem um sistema implementado, aquele produtor, ele é mais avesso ao risco, esses agricultores, porque eles estão muito mais sujeitos sem aos dúvida. impactos do risco, né, do investimento, né, Cícero? Então, acho que foi preciosa isso que você falou Ó, do dessa visão urbana, a gente tem um pouco mais essa visão do rural. eu queria dizer duas coisas nesse teu raciocínio aí. Um produtor de suínos administra 2.000 eventos zootécnicos para tirar um porquinho da barriga da mãe e levar até o frigorífico. 2.000 eventos. Corta rabo, corta dente, faz vacina, dá ração, troca ração. 2.000 eventos. Nossa, Para o cara assimilar uma tecnologia de ponta, que é uma refinaria, não é um filtrinho é de outro carvão mundo. ativado que vai resolver isso. É um refino do biogás. Então, é uma mudança muito forte tecnológica. É uma outra coisa que entra no contexto da vida do cara. Pode entrar, pode interessar uma coisa que hoje está acontecendo, que os filhos desse pessoal que produz estão saindo das granjas por falta de desafio. O cara não quer ficar correndo atrás de porco, cara. Agora, na hora que ele pega, eu tô vendo isso nos filhos do seu Emílio lá, no Lucas. Porra, o guri tá fascinado pelo que tá vendo ali na microrefinaria Muito dele. novo, né. Então, pô, sabe, é um troço que apareceu ali, um novo desafio para ele. Nem pensa mais em sair da granja. A conexão disso do poder público, né, dos nossos tomadores de decisão do poder público e privado também, entenderem a importância de olhar isso para o desenvolvimento das regiões, né, do Exatamente. Agora, no começo da nossa conversa, você falou que você veio de Omerê, né? Com um desafio que era fazer alguma coisa com biogás, que você nasceu com esse negócio. E outra coisa que eu queria dizer para você, Lidiane, assim, ó, que você está perguntando o que seria feito. Essas empresas, as grandes cooperativas, não precisam elas se envolver com o processo no produtor rural. Elas teriam que se envolver com o processo dos seus próprios processos, as suas UPLs, UPDs, eh, a sua indústria, etc. Isso aí é parte delas. Mas ela não precisa correr o risco com o produtor ABCD, porque ela pode criar, e nós estamos trabalhando no Bioparque, uma coisa dessa com BRF, com as 5 cooperativas aqui do oeste do Paraná, LAR, Copagril, Copavel, todas elas. Estamos trabalhando na produção de uma plataforma de biogás e biometano. Essa plataforma é uma coisa que, primeiro, vai definir critérios para fazer isso. O produtor que quiser fazer alguma coisa, ele vai ter que ter critério para fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa. Nós passamos do tempo da Itaipu, que precisava fazer um buraco, cobrir com uma lona e ter biogás. Não existe mais isso. Não dá para fazer biometano com esse nível de improviso. Então, vai ter que ter critérios técnicos para fazer. Esse grupo, essa plataforma, vai ter esse critério técnico. Segundo item, vai ter que credenciar fornecedores. Fornecedores têm que passar por reciclagem, têm que passar por cursos, têm que passar por adequações, têm que passar por opções. Não pode um fornecedor sair de Toledo e ir trabalhar lá no Matopiba. Não dá, não tem jeito. O cara do Matopiba tem que criar condições no Matopiba. O cara de Toledo tem que consumir aqui com as novas oportunidades que o biogás está dando. E não ficar disputando o mercado para ver quem faz o biodigestor mais barato. Então, você está lá na frente já, cara. Então, a possibilidade de você fazer isso aí é muito grande. Eu passei há muitos anos, quase 15, 20 anos atrás, em Iowa, nos Estados Unidos, e conheci uma coisa chamada Midwest Plan. Você pode entrar na internet e vai ver ali o Midwest Plan. Até hoje, mais de 20 anos, está lá, em pé. Não tem nada além disso, além de criar condições de referências de quem está atuando, como está atuando e o que deve fazer no mercado. E essas empresas podem patrocinar isso
e não se envolver com isso aí, mas preparar isso aí, fazer efetivamente reciclagem, cursos honestos em cima desse tipo de coisa. Não dá para ser diferente mais. O que nós estamos vivendo é um biometano, geração combustível, que vai para o tanque de um caminhão cujo motor custa 250, É. 300 mil reais. Se você quebrar esse motor, porque tem siloxano, porque tem umidade, porque tem gás sulfídrico, porra, não tem É como. um prejuízo grande, Não né, tem Cíntia? como. E o pessoal Você está vindo, sabe? Nós estamos tendo uma atuação muito forte. Eu estou participando como residente lá no Bioparque desse processo e numa condição muito séria. Me perguntaram quanto eu queria ganhar para participar lá, para redigir algumas coisas, algum documento. Eu não quero ganhar nada. Eu participo disso aqui para ajudar a construir uma outra estrutura chamada plataforma, que varia de espaço para espaço, de território para território. A plataforma aqui de Toledo, apesar de ser muito próxima da plataforma de Chapecó, não é a mesma. Lá de Cruz Alta não é a mesma. de Minas Nós temos Gerais que é ter. outra, né? Minas Gerais é outra, Mato Grosso é outra. Tem que ter plataformas adequadas em cada lugar desse. É verdade. Esse é o futuro do biometano, para poder ter ciência acoplada, para poder ter acesso a coisas concretas, Cícero, entendeu? antes da gente ir para o nosso encerramento, eu queria te perguntar, porque você não falou de digestato, e eu sei que você queria ter falado. Ah, Porque a gente está falando então, só da molécula gás, mas a gente não pode é, esquecer do que fica, né, do biodigestor, do que sai líquido. eu tenho cada vez mais uma convicção que se eu tivesse a compreensão que eu tenho hoje, eu teria ajudado não a biogás, eu teria ajudado a Associação Brasileira de Digestão Anaeróbica. Por quê? Porque a mesma colônia mista de bactérias que ataca a mesma molécula orgânica gera dois compostos ao mesmo tempo e, inevitavelmente, o composto gasoso, que é o biogás, e o composto líquido, que é o digestato. O composto gasoso tem o biometano, tem o CO2, tem todos aqueles gases que compõem o composto líquido que se precisa tratar dele. Ele é bruto, ele não pode, é como óleo cru. O óleo cru não pode ir para dentro de um caminhão, ele tem que ser refinado. No digestato, passam todos os nutrientes vegetais que estavam na ração. O sistema biológico do biodigestor não remove nutrientes vegetais, nem macro nem micro. Então, ele é tido como um biofertilizante potencial. Mas como varia muito o nível da água, o tipo de ração, dentro da própria estrutura da produção, também varia a quantidade de NPK, por exemplo, que se tem lá dentro. Então é importante tratar desse assunto digestato com a mesma ênfase que se trata do assunto gás, para poder recuperar dele, antes de perdê-lo, recuperar o que puder de nitrogênio, fósforo e potássio, no mínimo. Fora a possibilidade de cálcio, magnésio e enxofre, que são os micronutrientes, que ainda não é hora de fazer isso. Mas fósforo, tenha certeza absoluta que dá para recuperar. E recupera na forma de um granulozinho de 1 milímetro, seco, pronto para integrar novas formulações de fertilizante. Então, esse também é o futuro imediato da biodigestão anaeróbica no Brasil. E essa, para mim, talvez seja a grande síntese dessa coisa. Biodigestão anaeróbica não é só biogás. Fechado, concordo plenamente. A gente precisa de mais investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de digestato urgentemente, né? Senão a É, gente não vai estar trabalhando direito a economia circular, a gente vai estar fazendo só um uma pedaço do parte, processo, só um né? E o pedaço resto dela. fica problema para quem, né? Exatamente. E fica problema e não fica solução, né? E querendo viabilizar toda uma estrutura em cima de um produto e jogando fora o outro. Exato.
Abre um espaço aí na tua Universidade Leidiane e Mariane para fazer uma abordagem do digestato, cara. Então, conta comigo aí. Porque é Agora, essencial, senão a gente não vai estar falando de, né, a gente vai estar falando de uma parte do processo. A gente precisa se preocupar mais com a exatamente, fertilidade do solo, com o é isso cuidado do aí. solo, senão a gente não vai nem ter biogás direito depois, né. O Aleixo aqui de Florianópolis, ele falou uma vez que quando ele fez faculdade, ele aprendeu muito da catálise, que é a construção, né, ao alimentar o animal, para o animal virar proteína animal, proteína para produção de grãos, mas também depois ter o processo de destruição disso para voltar para o ciclo, né. E às vezes a gente fica muito só focado na construção, né, no crescimento Recuperar, vegetal animal. A né? gente deixa, não foca energia, pesquisa, investimento no processo Na também de realidade, retornar isso para o campo. na realidade são ações que precisam ser feitas. Eu estava falando com o pessoal de amido, por exemplo. A biodigestão no amido não é a mesma biodigestão na suinocultura. A suinocultura faz biodigestão de dejetos, o amido faz biodigestão de mandioca. É um processo industrial incompleto, que resolveu jogar fora a manipoeira, que é a parte da mandioca da lavagem da casca, Uhum, que gera um biogás lascado. E gera uhum, mais ainda, gera um gás carbônico nível alimentar. O melhor o gás carbônico que usa na Coca-Cola, na cerveja, etc., é esse gás carbônico grau alimentar. E esse só pode vir da proteína vegetal. E percebe as coisas, outro como é que vão produto. clareando, na hora que você vai começando a interpretar a criação, como é que funciona, que não é tudo a mesma coisa, não é tudo embolado, não, então, cada um tem uma função, cada um tem seu processo aí. E o biogás é isso, não tenha dúvida. Eu acho que o Fechado. biogás do futuro agora, e o que nós estamos vivendo, é a construção de uma nova compreensão do biogás. E tem muita gente com grande dificuldade de abrir sua cabeça para ver maior, né? Tanto é que eu acabei dessa referência de Hohenheim, é uma universidade alemã que só Hum, faz isso, só trabalha na exceção, não tem nada da regra constituída. Você vai lá atrás de soluções para melhorar o desempenho do biodigestor, os caras não temos nada para te dar. Agora pergunta se ele não está fazendo lá sabe, um ácido úmico, alguma coisa desse tipo que ninguém nunca pensou que seria possível fazer. Do digestar. perfeito. Então é isso, beleza? Cícero, para a gente fechar, você quer deixar alguma dica de livro, ou filme, ou podcast, enfim, para os ouvintes, para desenvolvimento profissional, pessoal? Caramba, Você quer cara. deixar alguma sugestão? Tem tanta coisa nova em termos de livro, né, cara? Você sabe, Liliane, que eu tenho, eu já falei isso para você e vou falar de novo, uma grande admiração pelo teu trabalho aí, da formação de conteúdo sério nesse processo. Tem um outro núcleo que eu também reputo como um núcleo digno de um respeito, é o ICL. Não sei se você já viu alguma coisa falar do ICL, né? Em termos de economia e espiritualidade, assim, as duas coisas Uhum. conectadas. Inclusive abordando assuntos que não se aborda em lugares comuns, né? Então, essa vertente nova, e tem grandes autores que frequentemente saem ali, os caras estão numa produção absurda de pequenos vídeos, textos mesmo, brochuras. E eu acho que esse caminho da integração dos processos, que envolve todos os aspectos humanos, o técnico, o humano, o econômico, o espiritual, tudo junto, esse é um conteúdo importante de Ótimo, seguir genericamente. Eu não nem arrisco o perfeito, nome, mas essa é uma tá linha, ótimo, né? Tá bom? perfeito. Valeu. Cícero, eu mais uma vez obrigada, a conversa foi incrível, emocionante. Eu tenho certeza que a nossa audiência também adorou, e aprender contigo, ver a tua visão de mundo, ver tua visão para o biogás, para o biometano, pra agricultura, então realmente muito, muito obrigada pelo seu tempo e por compartilhar Obrigado a conhecimento com a você. gente.
podcast Amplum Biogás foi criado para explorar o universo do biogás e biometano, e a cada episódio trazemos profissionais incríveis com conhecimento, experiências e visões sobre esse mercado tão relevante para a transição energética brasileira. Então vem com a gente nessa jornada de aprendizado prático. Mande-nos sua opinião, perguntas, sugestões de pautas e de profissionais que você gostaria de ouvir. O nosso e-mail é contato@amplumbiogas.com.br. Se você está nos ouvindo pelo YouTube, verifica aí se já deixou seu like. Se você está no Spotify, marca lá com 5 estrelinhas. Siga a gente em ambos os canais e ative o sininho. Assim, quando tivermos um novo episódio, você receberá o aviso. E lembre-se de recomendar para uma pessoa que também gosta do tema. Este podcast foi produzido pela equipe Amplum Biogás, uma empresa que oferece cursos e consultorias para o mercado de biogás e biometano. Conheça mais sobre o nosso trabalho em www.amplumbiogas.com.br e também nas redes sociais é só buscar por @amplumbiogas. Um abraço de toda a equipe Amplum Biogás.